Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Eduardo Vieira, eu sou ilustrador e designer de personagens. Já trabalhei ilustrando livros para as editoras HarperCollins e 3D Total. Já fiz personagens para jogos e animações e já participei de exposições em galerias nos Estados Unidos, na Inglaterra e na França. Nessa aula nós vamos falar sobre formas geométricas básicas e como utilizá-las para expressar características tanto físicas como emocionais dos nossos personagens. Durante o curso eu vou usar papel e caneta. Você pode usar o que quiser. O importante não são os materiais de desenho, e sim as técnicas. Bom, então vamos logo começar com o quadrado aqui. O quadrado é uma forma geométrica que a gente usa para passar a sensação de força, de solidez, de peso. Ele também pode passar uma sensação de rigidez. Uma coisa que é importante lembrar é que essa sensação de solidez, de rigidez, de peso, ela pode ser física ou pode ser mental. No caso de força física, ela pode ser utilizada para representar figuras de heróis, de figuras imponentes fisicamente, de figuras que têm potência física. Ou quando a gente fala em características emocionais, a gente está falando em relação a pessoas extremamente racionais, metódicas. Como vocês podem ver aqui, o desenho do personagem está todo feito com formas retangulares. A gente tem o rosto quadrado com o boné quadrado, o óculos tem a armação quadrada, tanto a jaqueta como os braços são todos retangulares. As mãos são quadrados também, a ponta dos dedos são quadrados, não só a mão. A mesma coisa com as pernas, tanto a coxa, tudo está com formas retangulares. Então não só para fazer os rostos, mas para fazer o design inteiro do personagem eu posso utilizar essas formas retangulares. Bom, essas são algumas maneiras de utilizar o quadrado para o design dos seus personagens. E você já pensou como é que você pode fazer isso com os seus personagens? Bom, agora a gente vai falar sobre o círculo. O círculo pode ser utilizado para personagens fofos, personagens delicados, personagens bem-humorados, que de alguma forma tenham alguma flexibilidade, seja física, seja mental, a flexibilidade de ideias, personagens que têm algum tipo de resiliência, que é essa adaptabilidade a mudanças, personagens bem-humorados, simpáticos. E aqui nesse primeiro exemplo, eu fiz um rosto de um personagem, a gente começou como na forma passada com um rosto. Esse personagem fica com um ar muito leve, com um ar muito simpático, além do rosto sorridente, da expressão sorridente, mas o personagem fica com um aspecto muito leve. Para esse personagem número 2, eu utilizei formas geométricas para o corpo inteiro dele, como vocês podem ver. A forma geral dele, do tronco, é uma forma circular e o rosto também tem formas circulares. E aí, por mais que os braços sejam longos e as pernas também, as pontas dos dedos são circulares, a formação aqui do bíceps dele e do antebraço, os cotovelos, até os joelhos pequenininhos aqui são circulares, as panturrilhas circulares, o tênis dele é circular. E eu posso fazer esse tipo de brincadeira para outras formas também. Por exemplo, as mangas da camisa e a barra da bermuda dele são circulares também. O nariz dele é circular também. Os olhos são círculos. A sobrancelha dele tem esse formato também ovalado, formas circulares. E o cabelo é todo feito de pequenas formas circulares que estão se mesclando com as outras. Ou seja, eu estou utilizando somente formas circulares na construção desse personagem. Qual o meu objetivo ao fazer isso? Esse personagem, por mais que seja um personagem grande, muito alto, mas tem esse aspecto ligeiramente infantil e ligeiramente bobo. É um personagem que parece muito simpático, muito inocente, muito delicado. Por mais que seja grandão e que tenha essas formas, tipo os braços muito longos e as pernas muito longas. Bom, agora a gente vai para a última forma, que é o triângulo. O triângulo ele pode ser utilizado para personagens que representam algum tipo de perigo ou agressividade, ou que tem algum tipo de insegurança, ou que podem representar também um tipo de esperteza ou malandragem. O motivo mais óbvio pelo qual a gente usa o triângulo para formas que representam a agressividade ou perigo é pela questão das pontas do triângulo.
E nisso a gente tem duas variações. A gente pode representar esses personagens com a ponta do triângulo para baixo ou com a ponta do triângulo para cima, né? Eu estou utilizando um triângulo com a ponta para baixo, né? E todas as outras formas do rosto desse personagem estão sendo feitas com o triângulo. Por exemplo, o nariz dele é um triângulo, o senho da testa franzida é um triângulo, o cabelo todas as pontas do cabelo são triangulares, a orelha é triangular e o queixo dele é triangular. Esse personagem tem um ar agressivo, ele tem um olhar agressivo também, e o formato do rosto dele inspira esse perigo. No personagem de baixo, a gente tem a mesma formação de pontas triangulares e de formas triangulares para toda a figura, para as orelhas, para o formato da cabeça, para as golas da roupa, para o nariz, para a boca. Até os olhos dele têm formas triangulares e as sobrancelhas também. Mas a ponta do triângulo está virada para cima, né, o que deixa ele com o queixo um pouco maior. E uma das coisas que a gente utilizou aqui foi para representar, além de representar o perigo do personagem, representar um pouco de malandragem, né? Esse sorriso dele e essa boquinha com esses dentes triangulares é um sorriso que é de certa forma agressivo, porque ele não tem aquela forma circular no sorriso. É uma forma mais triangular, que representa um pouco dessa agressividade. Isso pode trazer um ar de esperteza para o personagem. Agora eu vou mostrar a terceira figura, que é o personagem de corpo inteiro, utilizando a forma triangular. Para esse personagem, eu utilizei uma capa, e essa capa faz um formato triangular do personagem, junto com o formato da cabeça e do cabelo dele. Por dentro da capa, eu reforcei essa forma triangular com a postura do personagem, com as pernas abertas, formando um triângulo no personagem, e reforcei essa mesma sensação com formas triangulares distribuídas por todo o personagem. A gente tem nariz triangular, a gente tem um cabelo que reforça essa forma triangular aqui em cima, as orelhas, o sorriso do personagem também é formato triangular, e aí eu tenho gola da capa triangular, o formato geral da capa é triangular, nas mãos dele eu tenho dedos triangulares, o formato da espada é triangular, aqui embaixo eu tenho as pernas triangulares, o formato das botas dele são triangulares, o cinto dele aqui, a gente tem uma abotoadura triangular, né? E esse formato triangular nele, e até aqui na espada essas chamas saindo da lâmina da espada são triangulares. Ou seja, todas essas formas reforçam a sensação triangular do personagem. O que esse personagem representa? Pelo desenho dele a gente pode ver que é um personagem que tem um certo poder físico, mas que também representa a agressividade por conta da postura do personagem de combate. A arma dele triangular representa agressividade, representa perigo. O rosto do personagem, a expressão dele, todas essas formas feitas com triângulos reforçam essa agressividade do personagem. Apesar de ele ser um personagem que tem uma base muito larga aqui embaixo, mas ele também parece ser um personagem de certa forma veloz, por conta da espada triangular, dos dedos triangulares, o nariz muito triangular. Essas formas parecem cortar o espaço na frente dele. E essa é uma das utilizações que a gente pode ter para o triângulo, fazendo um personagem de corpo inteiro. Bom, como a forma geral do personagem é a primeira informação que nós temos dele, é importante que a silhueta deixe isso muito claro. É nisso que as formas geométricas vão nos ajudar. A gente já tem esse conhecimento instintivo na nossa cabeça, e toda vida que a gente vir um desenho com essas formas, a gente vai associar a esse conhecimento. Então, galera, é isso. Agora que aprendemos a utilizar as formas geométricas básicas, na próxima aula nós vamos aprender como combinar essas formas para que a gente possa ter personagens com designs mais interessantes. Até lá!